Bom dia para vocês, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à matéria de Geografia. A gente vai falar sobre os aspectos demográficos, capítulo 3. Então, se vocês perceberem bem, estiverem bem atentos aí a tudo que a gente tem trabalhado, eu vou começar uma matéria nova com vocês. Eu vou seguir pelo livro Araribá Mais, tá bom? Que é o livro da turma do Thalita Rebouças, mas que eu optei por ele por conta do conteúdo da matéria. Então, vocês em casa vão acompanhar a aula comigo, né? Desculpa, no vídeo, vão abrir o caderno de geografia e anotar todas as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos começar? Então, gente, no livro de vocês, a matéria está na página 36. Eu estou seguindo aqui com o livro direto da internet, tá? Eu baixei o livro aqui em casa e eu vou trabalhar com ele. Então, é unidade 3, espaço, população e regionalização do espaço mundial. Então, vamos começar a matéria. Então, olha só, o capítulo começa com uma imagem da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, no ano de 2016. Esse ano era para a gente ter Olimpíadas, né? Agora no mês de julho, entre junho e julho, mas ela foi adiada por conta da Covid-19. Então, aqui nós temos uma imagem, a imagem tem uma legenda, e a legenda fala da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro de 2016. Esse evento reuniu populações de diferentes países em competições esportivas. Agora nós vamos dar introdução à matéria. Aqui, ó. A população mundial cresceu vertiginosamente ao longo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, isso não proporcionou à maior parte das pessoas acesso a condições dignas de vida, como alimentação, moradia, segurança, saúde e educação. Então, para a gente ter uma condição digna de sobrevivência, condições dignas de viver, a gente precisa ter uma alimentação de qualidade, moradia segura, né, confortável, segurança. Aqui a gente pode falar, inclusive, da segurança pública, né? A gente tem que poder contar com a segurança pública, saúde gratuita e de qualidade e educação também gratuita e de qualidade. Além das características socioeconômicas, cada país tem seus próprios aspectos naturais, históricos e culturais. Estudar países com base nesses critérios permite agrupá-los de diferentes modos, a fim de que possamos compreender suas semelhanças e diferenças, obtendo assim diferentes regionalizações do espaço geográfico mundial. De quais regiões do mundo você já ouviu falar? Você sabe de quais regiões do mundo o Brasil faz parte? Então, dentro do mundo, né, a gente tem que saber de quais regiões que o Brasil faz parte. Então, o Brasil faz parte da América, continente americano, dentro da América do Sul. Quando a gente fala em critérios culturais e socioeconômicos, o Brasil pertence à América Latina. Beleza? Então, essas são as diferentes formas de regionalizações do nosso país. Então, o que é população? Chamamos de população ao conjunto de indivíduos que habitam um determinado local, região, país ou mundo. A população mundial apresenta como principais características a diversidade e a distribuição desigual pela superfície do planeta Terra. Todo e qualquer continente do planeta Terra vai ter população distribuída desigualmente. Então, existem alguns fatores que interferem na distribuição da população pelo planeta. Dentre eles, a gente pode citar fatores naturais, fatores sociais e fatores políticos. Eu vou dar um exemplo de um fator natural, o clima. O clima, ele sendo muito rigoroso, ele pode nos impedir de morar ou de habitar em determinados lugares. Então, gente, além do clima, a gente pode citar também o relevo. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Se nós pudermos optar, a gente não vai querer morar nem em lugar muito frio, nem em lugares muito quentes. Né? Se eu tiver condições de construir,
Eu vou dar preferência por construir em lugares planos, melhor que construir em lugares em pontos muito altos, né? Em lugares que eu tenho que fazer, por exemplo, uma terraplanagem do lote. O fator político, uma guerra. Se acontecer uma guerra no Brasil e eu tiver condições, eu não vou querer ficar no Brasil, vou querer mudar para um outro país aonde não esteja acontecendo uma guerra. Então, vamos continuar aqui o assunto. Observe o mapa abaixo a concentração da população mundial em determinadas regiões do nosso planeta. Então, vocês vão analisar esse mapa de acordo com essa escala de cores aqui, ó. As áreas mais branquinhas têm uma concentração menor de habitantes e as áreas mais escuras, um número maior de habitantes. Então, a gente vai perceber, por exemplo, aqui na Índia, né, China, a gente vai perceber aqui no Japão, a concentração de habitantes é muito grande, continente europeu. Agora, o Brasil, por exemplo, a gente não tem tantos habitantes. A maior parte da população está concentrada onde? No litoral do nosso país. Aqui nós estamos vendo os Estados Unidos também, ó, a parte litorânea mais habitada, e a América Central também, tá vendo? Então, os pontos brancos são os menos habitados. Se vocês observarem mais uma vez, aqui passa o círculo polar ártico. Então, isso aqui é um fator natural que impede com que as pessoas morem nessa região. Aqui também, ó, na Antártida, tá tudo branquinho, tá vendo? Porque ninguém quer morar na Antártida. O clima é muito frio, não dá para sobreviver nesse clima tão gelado. Atualmente, a maior parte da população mundial vive nas cidades, porém ainda há países cuja população é em sua maioria rural. Esses países apresentam baixos índices econômicos e principalmente sociais. Para a gente compreender melhor certos aspectos demográficos, prestem atenção, essa palavra aqui, demográfico, demografia. Olha o significado dela. É o estudo das populações, principalmente por processos estatísticos. Então, quando a gente fala em demografia, a gente está falando em população. Então, para compreender melhor certos aspectos mundiais, como densidade, crescimento vegetativo, estrutura de faixa etária e composição por sexo, analisam-se dados representados em mapas e gráficos. Um gráfico muito utilizado para o estudo das populações é a pirâmide etária. População, crescimento e distribuição. No começo do século XIX, o número de habitantes do planeta atingiu a marca de 1 milhão de pessoas. Com a melhora do padrão de vida, as inovações em medicina, saúde pública e urbanização, a população aumentou consideravelmente e foi para 2 bilhões no final de 1920. Então, no início do século XIX, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes. Depois, em 1920, nós já tínhamos 2 bilhões de habitantes. Atualmente, a nossa população é superior a 7 bilhões de pessoas. E, segundo projeções, deve chegar a 9 bilhões no ano de 2044. Então, gente, vamos continuar aqui. Em 2044, quando a nossa população chegar a aproximadamente 9 bilhões de habitantes, a taxa de crescimento vai começar a se estabilizar. Observe na tabela ao lado quais eram os países mais populosos no ano de 2017. Em primeiro lugar vinha a China, segundo a Índia, terceiro Estados Unidos, quarto Indonésia e quinto Brasil. No mapa a seguir, que representa a população mundial no ano de 2013, os dois círculos maiores correspondem às populações da China e da Índia. No continente americano, Estados Unidos e Brasil são os mais populosos. E na África, a Nigéria é o país com maior população. Então, aqui nós estamos vendo aqui, ó, a população de estados e territórios no ano de 2013. Como que eu vou analisar esse gráfico, esse mapa, perdão? Eu vou observar a legenda e pelo tamanho do círculo, eu vou observar o número de habitantes em cada um desses pontos marcados aqui no planisfério.
Concentração da população nas cidades. O aumento relativo da população urbana e a concentração populacional em cidades com mais de 1 milhão de habitantes foram particularmente notáveis a partir da década de 1970. No fim da década de 2000, a população urbana mundial ultrapassou a população das áreas rurais. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas prefere morar em centros urbanos, talvez pelo conforto, pela questão de comodidade, né? Pela falsa ideia de que tudo está acessível, né? Mas assim, morar nas cidades não é fácil. Ao mesmo tempo, muitas cidades cresceram demais e não conseguiram absorver toda a mão de obra proveniente do campo. Então, presume-se que quando a pessoa sai do campo e vai morar na cidade, ela vai precisar trabalhar na cidade. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, esse movimento da saída do homem do campo para a cidade é conhecido como êxodo rural. Então, quando a pessoa sai do campo, vai morar na cidade, não consegue emprego, qual que é o primeiro problema que aparece? Desigualdade social em áreas urbanas, especialmente em países em desenvolvimento. Nem sempre essas pessoas que saem do campo conseguem um emprego na cidade grande. E aí começa a gerar desigualdade social, né? E ela vai ficando cada vez mais gritante à medida que o tempo vai passando e as pessoas não conseguem, por exemplo, um emprego e um lugar para morar. Sociedades urbano-industriais e produção agropecuária. Atualmente, embora haja predomínio da população urbana no mundo, a população rural ocupa um lugar de destaque, graças a Deus, né? A gente não pode ficar sem a população rural para nada. Eles é que nutrem a gente, né? Nos servem, trabalham para nos manter alimentados, por exemplo. Os recursos produzidos no campo, isto é, os alimentos e as matérias-primas, são imprescindíveis para as atividades industriais e o abastecimento de quem vive nas cidades. Então, claro que a população do campo é extremamente importante. Para prover as necessidades estabelecidas pela sociedade urbana industrial, foi necessário o desenvolvimento de uma agricultura moderna. Qual que é a consequência da agricultura moderna? A primeira dela, a produção é em larga escala e é pautada na mecanização agrícola. Produção monocultora. O que significa monocultura? Monocultura é o plantio de um só produto. Isso não é legal, mas infelizmente quando essas pessoas saem do campo e vêm morar na cidade, a produção monocultora cresce no campo. Concentração de terra, uso intensivo de fertilizantes, agrotóxico e outros produtos químicos. Tal modelo contribui para o aumento das desigualdades de acesso a alimentos e matérias-primas em âmbito mundial. A concentração da população em grandes centros urbanos, como observado no mapa da página 40, e a má distribuição de renda em escala global dificultam o acesso, sobretudo em regiões mais pobres que sofrem com o risco de escassez de recursos. É comum também a população de grandes cidades estar inserida em um modelo insustentável do ponto de vista ambiental, incapaz de garantir a segurança alimentar daqueles que vivem nesses locais. No entanto, as agriculturas urbana e periurbana vêm ganhando força por meio de iniciativas que incentivam a agricultura familiar e gestão urbana, social e ambiental das cidades. Essa agricultura pode ser encontrada em vários países do mundo, desenvolvidos e em desenvolvimento, e é vista como uma solução para minimizar os problemas da falta de alimento. Agora nós vamos rever pirâmide etária. Eu já ensinei isso para vocês o ano passado, no 7º ano. Quem lembrar da matéria aí, né? Eu acho que eu cheguei até a fazer um desenho no quadro para vocês. Então, o que é a pirâmide etária? Dá um zoom na tela aqui, da página do livro fica melhor para vocês lerem. Para conhecer a população de um país, um pesquisador coleta dados. Que dados são esses? Número de habitantes, composição por sexo e idade e fatos históricos que marcaram a evolução dessa população. Guerra e êxodos, por exemplo. A pirâmide etária é um gráfico que permite visualizar a diferença da estrutura etária por gênero, no caso aqui onde está escrito gênero por sexo, tá? Feminino e masculino, de certa população em determinado momento.
A pirâmide etária pode revelar se a população de um país é jovem, adulta, idosa, ou se os índices de natalidade de expectativa de vida são altos ou baixos, por exemplo. Analisando-a, também é possível perceber a fase demográfica em que essa população está e seus índices socioeconômicos são baixos ou são altos. A pirâmide etária é composta de dois gráficos de barras, um representa o gênero feminino e o outro masculino. O eixo vertical indica as faixas de idade. Então, eu vou indicando tudo para vocês aqui. Desse lado aqui, nós vamos ter os dados do homem, masculino. Do lado direito, nós vamos ter as mulheres, feminino. No centro, nós vamos ter a variação de faixa etária. Na base, nós vamos ter o número de habitantes. Ele vai aumentar do centro para a borda. O número de mulheres e aqui o número de homens. Tranquilo até aqui? Deu para revisar o que eu expliquei ano passado, né? Então, gente, aqui no Brasil, como que é a classificação por faixa etária? Ela vai ocorrer da seguinte forma. Os jovens são aqueles de 0 até 19 anos de idade. Vocês vão anotar isso aí no caderno para mim. Os adultos correspondem à população que possui entre 20 e 59 anos de idade. E os idosos, ou as pessoas que ocupam a faixa da melhor idade, são as pessoas que apresentam 60 anos de idade ou mais. Então, olha só. Vocês vão copiar lá no caderninho de vocês. Faixa etária da população brasileira. Aí vocês vêm aqui e copiam para mim. Quem é jovem, quem é considerado adulto e quem é considerado idoso. Beleza? Anota no caderno de vocês, que esse aqui ajuda muito na hora da gente analisar uma pirâmide etária. Então, aqui nós temos duas pirâmides etárias e tem duas perguntas do lado esquerdo do livro de vocês. Primeira pergunta: qual dos países representados tem a população mais numerosa? Qual deles tem o maior número de habitantes? O México ou os Estados Unidos? Então, a gente vai ter que vir aqui na base para ver qual dos dois tem o maior número de habitantes. No caso aqui, a gente percebe que é o México, tá vendo? Olha como que a base é larga. Então, ela tem maior número de habitantes. Depois, a segunda pergunta: qual país apresenta a maior participação da população economicamente ativa na população total? População economicamente ativa é classificada pelas pessoas que estão desempregadas, à procura de emprego e na faixa etária entre os 19 e os 59 anos de idade. Então, quem tem a maior população economicamente ativa dos dois países? Vamos observar, então, a pirâmide. Então, aqui, gente, a resposta do número 2 são os Estados Unidos da América, né? Então, ele engloba a maior parte da população inserida no mercado de trabalho de 15 a 59 anos de idade, pessoas que já foram empregadas, que estão à procura de um emprego, e os idosos e as crianças não entram na população economicamente ativa. Do lado de cá, nós temos pirâmides etárias de país e o desenvolvimento dos países. Então, a pirâmide etária vai ter uma configuração diferente de acordo com o nível de desenvolvimento do país. Quanto mais desenvolvido o país, mais a pirâmide vai ter esse formato aqui, ó, reto. Quanto menos desenvolvido, mais ela vai se parecer com uma pirâmide. Então, aqui nós estamos vendo o Haiti, que é um país pobre, a Colômbia, que é um país pobre, também já lembra aqui, ó, vendo? Uma pirâmide. A Nova Zelândia é um país desenvolvido, então se vocês observarem bem, ela já tem a base praticamente, né, retinha. E aqui nós temos a pirâmide do Japão. A pirâmide do Japão chama mais atenção o que nela? Ela tem a base estreita, o que significa que a taxa de natalidade é pequena, né, baixa,
as pessoas têm poucos filhos, a população em faixa etária, né, idade para trabalhar, na população economicamente ativa, ela é muito grande e as pessoas vivem muito tempo. Se vocês observarem essa pirâmide aí, as pessoas vivem 100 anos ou mais, né? Aqui a gente tem a pirâmide etária. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem o que eu estou falando. Aqui, ó, nós vamos perceber na Nova Zelândia que pouquíssima gente vive 100 anos ou mais. No Japão, o número já é um pouquinho mais expressivo. Aqui no Haiti, a maioria não chega a 90 anos de idade. Quem vive mais em todas as pirâmides é a mulher. Ela tem melhor qualidade de vida, ela se cuida mais, o trabalho dela é menos forçado e ela consegue sobreviver mais tempo que o homem. Então, aqui, ó, o Haiti apresenta uma população